Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Essa semana, estamos aí no PET volume 5, essa semana 2. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar. Pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana a gente vai falar um pouco sobre a União Ibérica. Para a gente falar um pouco da União Ibérica, é importante a gente falar um pouco sobre a morte de Dom Sebastião. O Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, ele vai lutar contra os muçulmanos, né? Lutar lá no período das Cruzadas. E acontece que ele vai acabar desaparecendo e vai ser dado como morto. Ele não tinha deixado nenhum herdeiro, né? Então ele não tinha um filho para assumir o trono, e quem vai assumir o trono vai ser o seu tio-avô, né? Então o tio-avô dele vai assumir o trono. Acontece que depois de 2 anos, esse tio-avô dele também vai morrer e não vai deixar herdeiros. Então a gente vai começar a ter uma briga para ver quem queria assumir a coroa de Portugal. O que essa briga vai gerar? Ela vai gerar o que a gente chama de União Ibérica, né? A Península Ibérica é aquela região que tem lá Portugal e Espanha. Acontece que o rei da Espanha, ele tinha um parentesco com o rei de Portugal e por isso ele vai pedir o direito, né? Ele vai exigir o direito, ele vai querer o direito à coroa de Portugal. E ele vai conseguir isso. Então, ó, a União Ibérica é o período da história de Portugal e da colonização do Brasil que aconteceu entre 1580 e 1640 e caracterizou-se pela união das coroas de Portugal e Espanha. As posses que pertenciam ao Império Português passaram a ser controladas pelo Império Espanhol. Então, Portugal e Espanha estavam unidos sob a mesma coroa. Então, se o rei da Espanha governava Portugal, automaticamente ele governava também o Brasil. Só que isso vai gerar um problema maior ainda, que vai ser o quê? Uma briga com os holandeses. Os holandeses, eles ajudavam os portugueses no comércio do açúcar. Os holandeses eram lá os responsáveis por transportar o açúcar para a Europa. Acontece que os holandeses tinham um bom relacionamento com Portugal, mas não tinham um bom relacionamento com a Espanha. E quando as coroas se juntam, os holandeses vão se aproveitar desse momento, vão se aproveitar que a coroa não estava tomando conta direito, né, das suas colônias e vai invadir o Brasil e conquistar essa faixa do território aí, né? Então essa faixa de território verde aí no Nordeste brasileiro foi conquistada pelos holandeses. Eles vão fazer uma administração lá, né? Só que com o tempo vão acontecer alguns problemas e os brasileiros vão acabar se unindo para expulsar os holandeses. No início, a grande maioria dos fazendeiros vão, né, até aceitar os holandeses, vão aceitar empréstimos, mas quando os holandeses cobraram esses empréstimos, aí os brasileiros falaram, não, vamos expulsar eles daqui porque eles não são portugueses. Em 1645, no Nordeste do Brasil, ocorreu a insurreição pernambucana, conflito onde proprietários de terra da região se mobilizaram para a expulsão dos holandeses. Chegado o ano de 1640, a presença dos holandeses em território brasileiro esteve ameaçada pelo fim da União Ibérica. Então, né, a gente vai ter aí a ajuda dos grandes proprietários de terra aí do Brasil e também o fim da União Ibérica para a gente ter a expulsão definitiva dos holandeses aqui, ok? Vamos lá às atividades. De acordo com o texto estudado, explica o que foi o sebastianismo. Pessoal, olha só o que aconteceu com o que foi esse sebastianismo. Eu não falei para vocês que o Dom Sebastião ele desapareceu? Muitas pessoas acreditavam que ele estava vivo e que ele estava aguardando o momento certo para aparecer, né? Então eles acreditavam que ele iria voltar. Então olha só, o sebastianismo foi um movimento místico secular que ocorreu em Portugal durante a segunda metade do século XVI. Ocorreu depois da morte do rei Dom Sebastião. Muitos acreditavam no retorno ou até mesmo na ressurreição do Dom Sebastião. Então, muitas pessoas lá seguiam com essa ideia de que ele iria voltar, de que na verdade ele estava escondido, como eu falei para vocês, ou então alguns acreditavam até que se ele tivesse morto, ele iria voltar para poder governar Portugal. Beleza? Então, esse aí foi o sebastianismo, ok? Vamos a 2. Explica o que foi a União Ibérica e o que levou à sua formação.
A União Ibérica ocorreu entre 1580 e 1640 e foi a unificação das coroas espanhola e portuguesa a partir da crise sucessória do trono português, ok? Então a União Ibérica aí foi a união das coroas, né, de Portugal e Espanha. Por quê? Por causa da crise sucessória, por causa da crise, né, de que não tinha quem fosse o herdeiro legítimo. Né? Então houve uma briga lá, né, por essa coroa e quem acabou ganhando foi o rei da Espanha, que uniu essas duas coroas. Beleza? Beleza? A3. Qual o impacto direto a União Ibérica provocou na produção de açúcar em solo brasileiro? Pessoal, então, eu marquei para vocês um trecho no próprio texto que traz o PET. Olha só. A coroa não dedicasse devida atenção às colônias lusitanas. Então, a coroa não vai tomar tanto conta assim, né, da colônia, no caso o Brasil, e isso vai fazer com que outras nações ficassem de olho, né? Isso vai ficar evidente a partir de 1924, quando os holandeses passaram a atacar o litoral nordestino brasileiro. Né? E o que tem a ver com o açúcar? Porque o açúcar era produzido justamente no Nordeste e os holandeses estavam justamente querendo controlar essa produção do açúcar. Então, né, a União Ibérica vai fazer com que a coroa não tomasse conta daqui do Brasil e os holandeses acabassem invadindo o território para poder controlar a produção de açúcar. Beleza? Vamos para a próxima. O que foi a insurreição pernambucana? Marquei para vocês também um trecho no próprio texto do PET. Olha só. Sem poder contar com o apoio militar da coroa portuguesa, ainda fragilizada pelas revoluções em Portugal, os colonos decidiram organizar milícias e lutar contra o domínio holandês. O movimento conhecido como Insurreição Pernambucana teve início em 1645 e durou até 1654. Então, o que foi aí, né, essa insurreição pernambucana? Foram esses colonos, né, se juntando para expulsar os holandeses, né? Já que a coroa portuguesa não tinha poder para fazer isso, eles mesmos se juntaram para poder expulsar os holandeses. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Por favor, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem. Se precisar falar comigo, pode me procurar lá no Instagram, as referências que eu utilizei. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!